aí. Isso. Pronto. Boa noite a todos. Vamos agora colocar nome e curso, né, lá no chat, assim Por como a favor. Larissa falou. E os pais responsáveis e praticantes, né, também pode colocar o nome e o nome dos seus filhos queridos e que a gente está morrendo de saudade. Para a gente dar início. Gente, só um adendo rapidinho. Vou pedir do fundo do meu coração. Quem puder ligar as câmeras, por favor, eu agradeço. Porque a gente já fica tão longe, a gente já fica tão distante. É tão bom olhar para o rostinho de vocês, para a gente se ver um pouquinho. Não precisa ficar com vergonha, não tem problema. Então, quem puder ligar as câmeras para a gente se ver um pouquinho, para a gente se conhecer, é muito importante, tá bom? Norton está conectando também. Legal. Conectou, eu acho. Larissa, eu acho que a gente poderia começar, né? Porque já são 6h15. Sim, eu acho que podemos. Acho que podemos. Carol, você quer dar início? Bom, eu queria dar as boas-vindas aí a todos. Pedir desculpa aí que eu tô no escuro, é porque eu tô aqui com o meu pequenininho meio doentinho e tá aqui do meu lado. Ele acabou de dormir, então não tô querendo ligar a luz, né? Dar as boas-vindas aí a todos, aos alunos, aos responsáveis, aos praticantes, né, que estão aí. Pelo que eu tô vendo é o Ricardinho e o Norton, né? Tem mais algum? Acho que não, né? Por enquanto, não. E acho que o Wanderson, que é pai... Do Anthony. Do Anderson, isso aí. Então, Anthony. boas-vindas aí. Do Anthony, isso. Para todos. E vamos dar início aí à palestra de hoje com a psicóloga Paula Ramos, na qual a gente tentou assim, montar, né, de uma forma bem carinhosa aí para receber vocês com muito carinho. E a partir de hoje, né, a gente vai começar a fazer os nossos encontros aí semanais, né? E vocês vão estar mais pertinho da gente, graças a Deus. Tá? Então, passo a palavra aí para a Larissa, se quiser falar alguma coisa, e depois a Paula. Bom, boa noite a todos. Eu estou chegando agora, como eu falei com o Wanderson, é um prazer imenso estar nessa equipe. Quero dar saudações aqui ao Ricardinho, ao Norton, que já estão chegando por aí. É um prazer imenso conhecer vocês, estar aqui para a gente trabalhar aí, fazer um trabalho bem bacana ao longo desse ano. Como eu falei para vocês, eu sou psicóloga. A gente vai ter bastante coisa para a gente construir. Hoje a gente está dando início a mais uma trajetória que vai ser brilhante. Quero apresentar para vocês também a nossa equipe que está aqui, os nossos estagiários. A Paula vai falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. A gente vai trabalhar agora com uma equipe multidisciplinar, tem bastante profissionais aí, bastante motivados e com garra para a gente fazer um 2021 bem bacana. Então é isso, quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que seja aí uma noite de sexta-feira muito produtiva para todos nós. Paula, por favor.
Primeiramente, boa noite. Acho que eu conheço todos aqui, né? O Wanderson me conhece, eu acho que me conhece também. E os estagiários também eu acho que eu conheço todos, né? Eu sou psicóloga, me formei recentemente. Estou há 2 anos na ecoterapia. É um trabalho que eu gosto muito, tanto que eu ainda estou aqui. E estou fazendo pós em transtorno do espectro autista. E também estou iniciando uma em saúde mental. Então, quero agradecer o convite da Larissa, da Carol e do Tiago aí, que representam essa equipe. E espero contribuir minimamente essa noite, não só com os praticantes responsáveis, mas também com a equipe, para a gente poder, a partir da minha fala, pensar nas estratégias de planos aí que a gente, como aposta mesmo, né, para esse 2021.1. Inicialmente, antes de eu mostrar o que eu vou apresentar, principalmente para os praticantes e para os responsáveis, é importante a gente falar que a pandemia veio, né, como um grande desafio para todo mundo, inclusive para a gente enquanto equipe. A gente, em 2020.1 e 2020.2, a gente teve que se adaptar a esse novo modelo de encontro. Isso também não foi muito fácil para a gente, né? Até a gente entender. E agora, como experiência maior aí de 1 ano, a gente tem muitas novidades, a gente tem apostas que eu acredito que o efeito vai ser mais eficaz mesmo, sabe? Porque a intenção é a gente ser uma rede de apoio, porque quando a gente fala acolhimento online e rede de apoio, não é um atendimento exatamente como era, né, no presencial. Não é um atendimento de psicoterapia, não é isso de que se trata, é um acolhimento, uma rede de apoio. A gente vai estar aqui enquanto equipe para acolher a demanda de cada família, entendendo o movimento, como essa família se coloca no mundo, né? E a partir daí pensar junto, inclusive com a família, o que a gente pode colaborar para esse momento, enquanto a gente não consegue voltar no presencial, que é o desejo de todos. A gente percebe, né, que mesmo quem não está no acolhimento online manda mensagem pedindo para que volte no presencial, mas a gente precisa entender, inclusive, o cuidado e a proteção com as nossas crianças, com os nossos praticantes, né? Eu acho que ainda eles não estão, né, como grupo de risco para tomar vacina, se eu não me engano, não estão ainda, né? E o que era importante, né? Mas também não adianta as crianças tomarem vacina e os estagiários não estarem vacinados. A gente tem casos aí de pessoas que tomaram 2 doses e que veio a óbito. Então, é importante a gente pensar na segurança em primeiro momento para a gente voltar ao presencial. Entendeu? Então, enquanto isso, a gente vai tentar dar um suporte maior. A gente vai tentar ser rede de apoio para o que cada família precisa. E quando a gente fala rede de apoio, não é uma demanda do praticante, não é o praticante precisa disso, é a família enquanto demanda mesmo. Quando eu falo demanda, são questões que estão passando com aquele praticante e que reflete na família, ou questões que a família está passando e reflete no praticante também. Então, é importante a gente pensar que a gente tem que escolher, inclusive, algo que é da ordem do pai, da mãe, do cuidador desse praticante. Então, a gente vai estar aqui, de fato, para acolher enquanto rede de apoio. Queria falar um pouco isso, né, para ficar mais entendido qual é a nossa função mesmo enquanto rede de apoio aqui nesse atendimento online. Eu vou compartilhar algo, tá, Larissa? À vontade, Paula.
como passa aqui, que eu não estou sabendo. Tá. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês, apesar de um ano já ter se passado, né? E eu acredito que algumas famílias já falaram com as suas crianças. Inclusive, a gente trouxe um pouco mais hoje uma fala para as crianças, para os praticantes que estão dentro do transtorno do espectro autista, pela conscientização, inclusive, do mês de abril, né, que é um mês específico para isso. E quando a gente fala conscientização, a nossa fala hoje é exatamente para ser uma conscientização dentro de uma ação efetiva, né? Algo que a gente está fazendo. Porque eu penso que conscientização, a gente tem que conscientizar a sociedade, para que as lutas que a gente venha traçar aí por um desejo desse lugar enquanto direito mesmo, enquanto cidadão, a gente precisa conscientizar a sociedade. Então, a gente está aqui, inclusive, enquanto ser social, eu acho importante todos nós pensarmos a partir daí. Então, pelo mês, eu vou falar um pouco mais para quem está dentro do espectro, mas também serve para os outros praticantes também, não precisamos tirar focar só nisso. Então, assim, eu não sei, nós não sabemos como isso foi abordado inicialmente com as crianças, né? Muitas das vezes a gente pensa que a criança é o espectro, a criança não é o espectro, a criança está dentro do espectro. Mas a criança tem a característica própria dela também. É muito importante a gente pensar isso, que o meu filho é a Maria. Antes dele estar dentro do espectro autista, ela é a Maria, ela tem as características. Ela é carinhosa, às vezes ela é mais difícil de lidar. Isso eu não estou falando de característica do espectro, não. Eu estou falando de característica do ser humano mesmo. Então, a gente precisa entender isso para a gente potencializar os nossos filhos, que eu acho muito importante, porque senão a gente sempre pensa, ele está dentro do espectro, vai ser difícil de conseguir algo nesse momento de pandemia. Então, vamos começar do princípio, que é muito importante, que eles são seres humanos, né? Não vamos rotular. E importante que se fale com eles a respeito da pandemia. Não é tão simples, é legal falar com frases curtas, o que está acontecendo, minimamente. Se for preciso, mais de uma vez, falar todo dia um pouquinho a respeito do que está acontecendo, para eles também começarem a se adaptar a essa nova rotina, a esse novo modelo de vida mesmo, né? Esse tal novo normal aí que eu não gosto muito de falar, mas é assim que a gente usa, esse novo normal. E se a gente sabe que quem está dentro do espectro precisa de rotina. Isso é uma coisa que é fundamental. Eu acho que isso é o que mais contribui para a gente conseguir uma organização dessa criança. Então, assim, incluir na rotina essa fala, né, do que está acontecendo, do que precisa ser feito nesse momento e dos cuidados. A gente pensou um pouco nas habilidades funcionais, né? Nós sabemos da rotina de cada criança. Isso eu estou falando, assim, não é regra não, tá? Porque cada família tem uma maneira e cada autista também tem uma maneira, né, de aprender e de estar no mundo de fato. Então, assim, eu vou falar um modelo de aprendizado. Mas o meu filho, ele é mais visual, então funciona mais visual, vamos fazer a aposta do visual. O meu filho não consegue fazer nada através de imagem, então a gente vai começar a fazer de outra maneira, mas é importante inserir nessas crianças a rotina também de lavar as mãos. Eu estava até falando mais cedo que a rotina de lavar as mãos ela vai ter que ser inserida na listinha de todas as habilidades funcionais a partir de agora e para sempre. Na verdade, isso sempre deveria ter acontecido com todos nós, né? A gente precisou de uma pandemia para a gente entender a importância da higiene nas nossas vidas, né? E o autista, inclusive, a gente sabe, né, que não vai
ter, muitas das vezes, o uso de máscara, porque não vai conseguir mesmo. Por mais que a gente tente inserir isso, para alguns isso não vai ser possível. Então, além de lavar as mãos, é importante que a família e as pessoas que convivam com essa criança entendam que o cuidado tem que ser redobrado, tem que ser por 2 pessoas. Acho que isso é essencial, pensar, né? Então, assim, de fato, ter o cuidado de quem se aproximar dessa criança, entender se está realmente em quarentena ou não. Acho que é muito importante. E como a gente insere? Como que a gente vai inserir essa habilidade funcional numa criança autista? Como eu disse, cada um tem o seu modo, o seu jeito próprio, a sua singularidade, particularidade de aprendizado, né? Mas é muito importante que quem faça isso seja inicialmente a pessoa que ele tem vínculo, seja o pai, a mãe, o avô, o cuidador, alguém que ele tem transferência e vínculo e se sinta seguro para fazer isso e não tenha muita rejeição, né? Então, assim, isso é importante pensar. Segundo lugar, como eu disse anteriormente, a questão das fotos. A questão das fotos, ela é importante, mas o contato físico, eles vão conseguir aprender com mais facilidade. Então, depois a gente vai até fazer, estava falando com a Larissa, de a gente fazer uma cartilha explicando esse passo a passo, porque às vezes eu posso explicar aqui e não ficar muito bem entendido, então a gente faz uma cartilha com passo a passo e passa no grupo de todos, né, dos pais, dos responsáveis. Todo dia, de preferencialmente no mesmo horário, pegar a criança e fazer o passo a passo com ela, junto com ela, próximo do corpo dela. Então, a questão do visual é mais importante nesse momento para os pais, para os responsáveis, para o cuidador, do que da própria criança, porque os cuidadores precisam seguir aquela etapa igual em todos os dias. Se hoje eu inicio esse processo acendendo a luz, amanhã eu tenho que iniciar acendendo a luz, depois também. Se o segundo passo é abrir a torneira, no outro dia também. Então, assim, é legal colocar uma tabelinha, assim, número 1, acender a luz. Número 2, abrir a torneira. Esse passo a passo, para quem for ajudar essa criança, entender que tem que ser daquela maneira. Fazendo assim, com o corpo, por exemplo, eu pego a minha mão, a mão da Maria, vou falar Maria, né? Porque eu acho que não tem Maria no grupo. Eu pego a mão da Maria e coloco na luz. E assim eu vou fazendo. Na hora de lavar a mão, eu encosto meu corpo atrás da Maria, passo os meus braços pelos braços da Maria e vou ensaboando as mãos junto com a Maria. E esse processo todo. É importante pensar que a gente tem que preparar os nossos filhos depois da pandemia, para eles voltarem a uma outra realidade que é social, inclusive, e é o nosso desejo. Então, a gente precisa, nesse momento, entender o que eles vão encontrar lá fora. É um sabonete líquido, que eu acho que é o que mais se encontra. Então, se for possível, a nossa prática com eles, que seja um sabonete líquido. E assim também, papel, toalha, que eles vão usar lá fora, então que seja. Não é possível, porque a gente tem que entender também a realidade de todos. Às vezes não é possível ter sabonete líquido aqui. Então vamos fazer com sabonete, ou então vamos inventar. Vamos colocar um pouquinho de sabonete numa água para a gente tentar simular esse sabonete líquido para esse aprendizado. Tá tudo bem também, né? Eu acho que não tem problema. A gente vai estar colaborando com essa função. Fazendo isso, a gente entendendo que essa criança está aprendendo, a gente precisa se retirar da cena, gradativamente. E todo esse processo é gradativamente. A gente precisa persistir, insistir e não desistir. Eu acho que isso precisa ficar claro, mesmo que seja cansativo. A gente se retirando da cena. A gente vai explicar isso também na tabela, então não vou tomar muito tempo aqui, porque a gente tem horário. Se retirar da cena é sair gradativamente do último passo até chegar ao primeiro.
Tantos dias eu tiro o último passo, aí tirei. Eu tiro, não a criança. Eu faço todos os passos, o último hoje eu não faço. Eu faço todos os passos, o último amanhã eu não faço. E assim vai, até a pessoa entender que a criança aprendeu que o último passo ela faz sozinha. O penúltimo passo, depois eu faço assim, o antepenúltimo, e assim vai. Porque isso a gente também potencializa a criança com a sua habilidade para ser independente. E isso pode ser feito em todos os momentos, não só de lavar a mão. Escovar os dentes antes de dormir, uma troca de roupa. A gente vai entender que a gente vai capacitar os nossos filhos para a independência. E esse é o nosso desejo. Outra coisa, eu acho que eu já até comentei um pouco disso, né? Nós recebemos, inclusive aqui na ECO, várias questões sobre a rotina. Entrou a pandemia, acabou a rotina de todo mundo, inclusive as nossas, né? Realmente teve uma desorganização aí, até pelo momento meio de terror nosso que a gente passou, que a gente passa, inclusive, mas para as crianças dentro do espectro, a rotina é essencial. Fora da rotina, as crianças vão ter ansiedade. Fora da rotina, as crianças vão ter dificuldade no sono. Fora da rotina, vão ficar irritadas. Vão solicitar mais, o que vai causar também um desgaste maior nesses cuidadores. Então, é preciso montar a rotina para as crianças dentro do espectro. Como que eu monto a rotina? Exatamente o que eu falei no momento anterior. O meu filho consegue perceber, entender e aprender através de imagem? A gente faz uma tabelinha com imagens. Bota o relógio para tocar. É hora do café. Um exemplo, 8 horas, o relógio tocou. Você explica com palavras simples, frases curtas, que aquele momento é a hora do café. Tocou? Sentou. Pode-se, inclusive, fazer o mesmo processo que eu expliquei em relação a lavar as mãos na hora do café. Pegar a mãozinha da criança, colocar ela sentada, explicar como é que passa manteiga no biscoito, por exemplo, e isso também ser tirado gradativamente, exatamente como eu falei anteriormente. E a gente percebeu, inclusive, que devido à desorganização, a perda mesmo da questão da rotina, o que a gente sabe que é muito importante para eles, muitas crianças voltaram a ser medicadas. Medicadas porque estavam numa ansiedade grande, e isso a gente precisa pensar que nós estamos aqui enquanto rede. Então, se hoje depois da pandemia, a rotina do meu filho acabou, eu não consigo colocar rotina, acessa a gente, pergunta, pode me escutar? Eu preciso voltar a entender como que é esse processo da rotina. A gente vai dar uma escuta para essa família e vai bolar um plano, vai pensar em algo especialmente para essa família. E não que a gente não pegue isso e coloque lá no grupo, que sirva para outras famílias, mas a gente vai fazer planejamentos para a família, individualmente, porque às vezes a demanda de uma família não é de outra, mas pode servir também, porque... E tem outra coisa, não precisa chamar no grupo. Eu não quero chamar do grupo, eu não quero me expor. Então, chama no grupo de alguém que tem mais acesso, que tem mais vínculo. Olha, Carol, eu não estou conseguindo. Então, tem alguém que eu possa acessar, que eu posso montar algo? Gente, olha só, eu montei uma tabela para uma família X. Paula, eu não tenho impressora. Mas você tem celular, você está falando comigo. Então, coloca essa tabela, a gente monta um planinho, uma coisinha, no próprio tela do celular, bota o celular para tocar e mostra para a criança. Agora é hora disso. E vai fazer esse processo com a criança. Então, uma coisa que eu acho que foi quebrada, e talvez tenha sido estabelecida, a gente não sabe ainda, porque a gente vai ter contato mais para uma escuta com os familiares agora, pode ser que tenha sido restabelecida essas rotinas. Eu estou falando aqui da nossa primeira experiência de uma escuta aí com os responsáveis, que
estavam realmente sem conseguir essa organização da rotina no primeiro momento. Outra coisa que isso daqui que eu estou falando são dicas, mas entendendo o movimento de cada família e a singularidade de cada um. Outra coisa, muitas das vezes a gente, nesse momento, o que eu estou falando é mais no momento de pandemia, mas serve para todos os outros momentos, e não só para criança autista, mas dentro do espectro, mas principalmente, né? O que a gente faz? Eu quero que meu filho fique quieto. Eu preciso trabalhar em casa. Eu estou trabalhando em casa, ou eu estou dando conta da casa, do trabalho e do filho agora. Como é que eu faço? Eu encho a casa de brinquedo, largo tudo lá para criança, para distrair a criança. Esse efeito é contrário. A criança não vai ter o foco que ele precisa por determinado tempo naquele brinquedo. Vão ter tantos brinquedos que ele vai se perder, aquilo ali daqui a pouco não tem graça. Então, o que é legal? Legal mesmo, tá? Deixa 3 brinquedos, 3 tipos de brinquedos. Ou no lugar visível, ou no chão, aonde a sua criança costuma brincar. O restante, guarda, esconde, bota dentro de guarda-roupa, dentro de uma caixa, em cima do guarda-roupa. Na semana seguinte, troca o brinquedo. Esses 3 vão para a caixa e voltam 3 para caixas, para brincar. Por quê? Os 3 que estavam escondidos, que estavam guardados, serão novidades. Ué, onde esse brinquedo estava? Ah, que saudade desse brinquedo. E ele vai ter foco naquilo que está fazendo. Então, muitas das vezes, a gente acha que vai distrair, que eles vão ficar ali, intertidos, com muitos brinquedos. Isso não vai acontecer. O efeito vai ser o contrário, tá? Então, assim, isso é muito legal, fazer mesmo. Outra coisa, é claro que aqui a gente está tendo uma fala que não está responsabilizando família nenhuma nesse momento. A gente está dando dicas para mitigar os prejuízos que essa pandemia está fazendo, o efeito, né, da pandemia na vida da gente, inclusive de quem está dentro do espectro e dessas famílias. Tempo para brincar. É importante pensar que nós, a vida inteira, aprendemos assim. Eu só posso brincar, nossos pais falavam assim, depois que eu fizer a lição. Eu só posso brincar depois que a casa estiver arrumada. Eu só posso brincar. E a gente, enquanto pais, a gente continua fazendo isso com nossos filhos. Eu só vou brincar com meu filho depois que eu arrumar a casa. Eu vou fazer isso depois que eu fizer aquilo. E nunca sobra tempo para a gente brincar de verdade com nossos filhos. E diminuir a ansiedade de quem está dentro do espectro é importante que seja rotina, 10 minutos que seja, de manhã e 10 minutos à tarde, dessa brincadeira. Você estar por seu filho. Porque muitas das vezes, eu, enquanto mãe, estou na cozinha fazendo comida e meu filho está do meu lado. Eu acho que eu estou para o meu filho. Eu não estou para o meu filho. O meu filho está ao meu redor. Eu estou para o meu filho quando eu paro, quando eu presto atenção, quando eu olho nos olhos, quando eu tento falar a linguagem dele naquele momento. Então, isso vai diminuir a ansiedade de quem está dentro do espectro. É um processo que não é simples para quem está trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, no momento de pandemia, mas é necessário e muito importante. Então, acho assim que é uma dica que vale a pena postar. Outra dica é: estamos cansados, entendemos isso, não estamos responsabilizando, mas precisamos pensar. Estamos falando não demais, inclusive pelo nosso estresse, pelo nosso desespero do momento. Então a gente fala: fulano, não faz isso. Fulano, não corre na sala. Fulano, não sabe aí. Fulano não. A gente faz, principalmente as crianças que estão dentro do espectro, associarem ao nome ao não. Então, muitas das vezes, elas estão lá no seu momento bem introspectivo, né? Que isso acontece muito no seu mundinho, brincando. E quando um cuidador, uma mãe, um responsável fala fulano, ele não responde. Ele não responde, não é porque ele está no seu... ele é assim porque ele é autista.
não, porque ele associou o não ao nome dele. Então, quando eu falo assim, os nossos filhos estão dentro do espectro e nossos filhos não são espectro, é por isso, porque eles são inteligentes. Eles associaram que o não está ligado ao nome deles. Então, quando chama assim, fulano, Maria fala, vem bronca. Então, a Maria não vai olhar. Então, é importante, quando a gente faz diferente para surtir o mesmo efeito. Maria, não corre na sala. Não pode ser assim. Não pode mesmo. Pega a Maria, fala com calma, olha nos olhos da Maria, se for possível, porque tem autista também que muito contato visual é muita informação e não é legal, então cada um vai entender como é o funcionamento do seu filho. Maria, sala, sentar. Acabou. Se for preciso, de novo, outro dia, várias vezes. Maria, sala, sentar. Maria vai habituar que sala é sentar. E mostra para Maria que correr é em outro lugar. Assim vai conseguir colocar a rotina que na sala não é lugar de correr. Então, é muito importante a gente estar atento mesmo para quando a gente quiser algum sucesso, a gente estar atento ao que a gente está fazendo e da maneira que a gente está fazendo. A gente não nasce aprendendo, né? Então, assim, é muito importante as informações. Por isso que nós estamos aqui enquanto rede de apoio. Larissa, eu não estou conseguindo fazer isso com meu filho. Larissa vai pensar. Ela junto com a equipe, ela é psicopedagoga também. Então, vai pensar em algo que é possível para conseguir chegar. E isso a gente está falando que vai chegar não, né, gente? Porque nada tem garantia. Mas nas apostas que a gente pode fazer para conseguir minimamente diminuir aí esse efeito que a pandemia está trazendo. Então, é muito importante a gente pedir socorro à equipe. Outra dica. Higiene do sono. Eu nem entendia muito bem o que era higiene do sono. Hoje vale até para mim. Quando estiver chegando perto do horário de dormir, primeiro é importante entender o processo de cada criança, né? Segundo, a rotina. Antes de dormir, escova o dente, então aquele processo da rotina de escovar o dente. Introduzir a escovação do dente todo dia, até porque nós temos muitas crianças dentro do espectro que têm problema. A gente tem aí o pessoal da odonto, que vai poder ajudar muito, inclusive, que às vezes tem problema nos dentes cedo, exatamente porque a gente não consegue introduzir essas habilidades. Mas é persistência. Todo dia antes de dormir, é cansativo? Mas depois vai ficar muito mais fácil a gente conseguir introduzir isso. Antes de dormir, todo dia fazer aquele processo, igual eu falei lá de quando a gente lava a mão. Fez isso? Qual é o horário? Todo dia dorme 9 horas? Todo dia 9 horas. O que é importante da higiene do sono? Higiene do sono é entender o que atrapalha o sono em relação à alimentação. Eu não vou comer chocolate. Eu não vou beber todinho nem Nescau, porque muitas crianças pequenas tomam leitinho e às vezes tomam leitinho com Nescau. O leitinho com Nescau vai excitar mais esse sono e vai ter mais dificuldade no sono. O que é a higiene do sono? É não ter telas por perto. O que é a higiene do sono? É entender que um quarto ele tem que ser limpo em relação a informações. Olha essa tela aqui eu acho que foi a que mais teve informação. Aí você fica procurando assim, poxa, tem isso, tem aqui. Até confunde um pouco a gente. Imagine uma criança que tem o cérebro bem ativo. Ele vai deitar, ele vai olhar que ali tem várias cores. E nós pais, né, pensamos assim, o meu filho gosta de girafa. Vou encher o quarto de desenho de girafa. Certamente, para criança dentro do espectro e outras fora do espectro, eles vão ter mais dificuldade de dormir, porque aquilo vai chamar a atenção deles. Então, o silêncio, tirar muitas informações, cores vivas, um quadro muito grande, é higiene do sono.
tirar telas, televisões, alimentação que faz mal que eu estou dizendo assim, que atrapalha realmente o sono, igual o café, entendeu? A minha sobrinha adora café, mas não pode tomar café antes de dormir, porque ela vai ter dificuldade, né? E o sono, ele é muito importante para regular, inclusive, a rotina da criança. Se a criança não dormiu bem, nem nada durante o dia vai funcionar, nenhuma rotina a gente vai conseguir sucesso com ela. Então, pensar isso na pandemia e fora da pandemia também, mas na pandemia principalmente, é muito importante. Então, nós falamos que nós estamos aqui enquanto rede de apoio. Percebemos também, principalmente ano passado, volto a dizer que nós não tivemos contato com esses responsáveis hoje para entender o que está se passando dentro desse contexto. Mas, no início da pandemia, os planos de intervenções, eles foram parados. Se a criança fazia fono, deixou de fazer. Até porque a fono não estava atendendo. A fono não sabia nem como era atender online, como a gente também não sabia, tá? A psicopedagoga também não sabia como era atender online, era tudo novidade. O neuropediatra também não, né? E assim por diante. Tudo que era tratamento de intervenção para essa criança, de uma hora para outra deixou de existir. Aí eu volto a falar, nós estamos aqui enquanto rede de apoio, enquanto rede de acolhimento. Não quer dizer que eu, enquanto psicóloga, vou fazer a função da fono ou da fisioterapeuta. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando rede de apoio. O que é rede de apoio? Ah, olha só, o meu filho não está na fono. Então assim, vamos tentar ver se a fono dele está atendendo online, não está atendendo online, como é que é esse processo, se tem alguma fono atendendo, né? Porque a gente tem o SUS também, que as crianças autistas têm o direito, a gente está aí, e a gente tem para pensar isso juntos também. Não, a gente não conseguiu. Então, o que a gente pode fazer de uma atividade que não seja prejudicial, porque também a gente não está aqui para fazer uma atividade que vai ser prejudicial para essa criança, mas que pode mitigar o prejuízo, diminuir o efeito que a pandemia está trazendo. Enquanto rede de apoio, de repente, a gente consegue montar um plano assim. Então, assim, o acesso desses responsáveis nesse momento na ecoterapia é muito importante, porque uma criança, dentro da pandemia, nós sabemos, inclusive, de casos, que o quadro regrediu, porque ficaram sem esses tratamentos de intervenção, né? De intervenções. Não quer dizer que a gente vai fazer o tratamento, quer dizer que a gente vai tentar mitigar o prejuízo, né? O efeito da pandemia dentro de cada caso. Já falei aqui um pouco, mas vou voltar a falar. Alguns ou muitos começaram, estou falando assim, muitos pais, muitos responsáveis começaram a medicar os filhos excessivamente. Por quê? Meu filho parou de dormir, meu filho está agitado, meu filho está ansioso. E eu não consigo o neuropediatra, eu não consigo isso. E a única coisa que dá é dar o remédio. Nós somos rede de apoio. Esse pai, essa mãe, fez naquele momento o que tinha condições de fazer. Como eu digo, cada família tem um modo de ser. E se ele fez, não estou eu aqui para dizer, não poderia fazer. Estou eu aqui para escutar quão difícil foi para esse pai, de repente, ter que medicar um filho. Então, também nós somos rede de apoio para os responsáveis, enquanto espaço para esses responsáveis chegarem e dizer, Paula, eu estou péssima, eu tive que medicar o meu filho e acho que isso pode ser prejudicial. Nós estamos aqui para escutar esse pai, para entender esse pai, para tentar dar um suporte mínimo e pensar em algo que possa diminuir a medicação. O que vai poder diminuir a medicação? Vamos tentar voltar à rotina dessa criança? Vamos introduzir aquela coisa do brinquedo e da brincadeira? Quem sabe isso vai diminuir a ansiedade e vai voltar a ter o sono normal? Vamos tentar fazer isso, uma aposta? Vamos. E às vezes não é garantia, nada é garantia, principalmente nesse momento, mas são apostas que provavelmente a gente vai ter um efeito positivo, entendeu? Então, nós estamos aqui para isso. Outra coisa também em relação à medicação, eu não sei se todo mundo tem conhecimento.
Tem uma que não é medicação, é complemento. No Brasil ainda é medicação, mas fora do Brasil é vendido inclusive em mercados, que é a melatonina. Melatonina é o hormônio do sono, não sei se todos conhecem. Tem trabalhos em relação à melatonina, inclusive, que ela melhora, inclusive, a questão do Alzheimer. Porque o nosso sono é a coisa mais importante para a nossa vida. Na infância e na terceira idade, inclusive. Então, assim, tem estudos hoje já comprovados que quando a criança, bem bebezinha, tem dificuldade, transtorno do sono, é para procurar ajuda imediata, porque isso já pode ser um sinal de autismo. E muitas das vezes a gente acha que o sinal de autismo vem com 2 anos, e não é bem assim. Então, por que não, em vez de pensar no medicamento que seja mais prejudicial, pensar junto com o neuropediatra numa melatonina que é complemento? No Brasil ainda não é, no Brasil precisa ser receitado ainda pelo médico. Fora do Brasil não tem lugar nenhum que precisa ser receitado. Eu já comprei, inclusive, fora do Brasil, no mercado. Meu filho, inclusive, usa. Todo mundo aqui em casa, na verdade, usa, sabe? Porque não é remédio para dormir, é para regular o sono. Então, assim, são informações que, de repente, a gente, enquanto rede de apoio, pode dar e falar, conversa com o seu neuropediatra, quem sabe você vai trocar uma medicação pesada, né, mais pesada, por um complemento, né, que vai ter um efeito aí muito importante para o sono dessa criança. Então, enquanto rede de apoio, nós estamos aqui para isso. Outra coisa muito importante pensar. Opa, acho que eu fui demais, né? Não sei como que volta agora, peraí. Já está terminando. Ficou muito difícil, principalmente para as crianças dentro do espectro, esse acesso à educação online. Importante pensar. Eu falo muito importante pensar, né, gente? Eu adoro isso, falar importante pensar, porque eu acho mesmo, né, que é importante a gente pensar. Para começar uma reflexão, em primeiro lugar, é importante pensar a respeito, né? Então, é importante pensar que nesse momento, precisa também de alguém perto dessa criança. Entende que quem tem o vínculo vai ter mais facilidade, mas também, às vezes, quem tem o vínculo não está dando mais conta de tanta coisa que tem que fazer com essa criança. Então, trocar os papéis um pouquinho. Tá? A mãe e o pai, por exemplo. Olha só, eu já fiz as atividades de rotina, então você pode fazer a atividade que é da escola? Você pode fazer a atividade que é da fono? Se ajudar enquanto rede também familiar, né? Porque isso é muito importante para não sobrecarregar apenas um. E diante disso, entender, está tendo escola online, educação online? Quem está nesse processo funcional com a criança precisa estar de frente com a escola. O que é estar de frente com a escola? É entender que o professor quer, porque não vai ser o professor que vai conseguir algo com essa criança que muitas das vezes nem fica na tela. O professor, a escola também, por direito do autista, pode sim, vocês podem solicitar e a escola, o professor, ligar para o pai, ligar para a mãe, informar. Precisa ser informado. A gente tem essa atividade assim, assim, que se faz exatamente igual a uma fono, alguém que nesse momento não vai estar tão presencial, vai de repente estar no online com o pai e com a mãe, assim como a gente, né? E eles que vão fazer essa atividade. Então, podem pedir, podem recorrer aos professores para fazer essas atividades. Enquanto rede, vou falar sempre isso, importante pensar, meu filho não está tendo educação online, escola online, primeiro, eu não tenho tempo, a escola não tá funcionando, o Estado não está funcionando, qualquer informação dessa. Ô, Larissa, você, enquanto psicopedagoga, o meu filho estava aprendendo as cores, por exemplo. Qual é o trabalho que a gente pode fazer para ele não regredir nessa aprendizagem? Por que a gente, enquanto rede de apoio, não pode bolar um plano para isso? Podemos. Temos profissionais para isso, entende? Então, a importância dessas famílias em contato com a ecoterapia hoje é para solicitar, de fato, o que precisa. Para terminar, acho que está terminando.
diante disso tudo que eu falei, coisa pra caramba, né? Que você já tô cansada, que não dou nem conta de fazer isso, de ouvir, quanto mais de fazer isso tudo, tá? Mas a gente precisa dar conta nesse momento em prol dessa independência dos nossos filhos e desse avanço também de cada um, né? Mas ninguém está aqui para ser super-herói ou super-heroína. Todo mundo pode fracassar, todo mundo pode cansar, todo mundo pode não estar dando conta, todo mundo pode chorar, todo mundo pode querer ficar sozinho, fugir, sumir, todo mundo pode tudo. Ninguém precisa ser o tempo todo aquele pai ou aquela mãe que tem que estar ali dando conta daquela situação. E nós estamos aqui enquanto rede de apoio para ajudar. Eu já falei anteriormente, Paula, eu não estou dando conta nem de ficar em casa, eu e meu marido, com todas as crianças, eu parei de trabalhar. Ô, marido, eu não estou dando conta, não era minha rotina. Nós estamos aqui para escutar, para pensar juntos. Hoje nós estamos com uma equipe aí multiprofissional e interdisciplinar, que cada um com seu saber vai poder colaborar num contexto geral. Então, muito importante esse espaço que a gente tem para os responsáveis, cuidadores. Outra coisa, eu coloquei aqui que eu acho que agora é para finalizar, a questão dos nossos direitos, né? A gente tem um avanço aí já, né? Um pouquinho, vai galgando aí um espaço em relação a um avanço, mas essa pandemia aí está tudo muito complexo, tudo muito difícil, mas acho que a gente tem que recorrer aos direitos. Eu até escrevi ali, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, é o Conselho Tutelar, o que for necessário. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão disso, nem hoje nem nunca, para a gente conseguir avançar cada vez mais. E para finalizar, depois a Carol até fala, e a Larissa, sobre a equipe. Hoje nós estamos com a equipe com psicologia, fisioterapia, que é a Carol, né? Então, vários saberes que podem contribuir de alguma forma. Olha só, eu amei, vou falar muito, assim, quando estava no presencial, o que eu mais pensava, né, enquanto estagiária, eu falava assim, ai, gente, eu queria tanto que a Odonto participasse, porque eu tenho uma dentista que ela trabalha exatamente com autistas, né? E às vezes a gente percebe da dificuldade de fato dessa escovação, até pelo contato, até por toda a questão da habilidade funcional. Gente, que maravilha! Hoje a gente está com odonto na equipe. Olha quantas coisas a gente pode aproveitar. Hoje a gente está com a enfermagem, com a educação física, né? A Larissa, enquanto psicóloga e psicopedagoga, todo mundo pode contribuir com seus saberes e acho que isso vai ser muito produtivo e nós vamos ter ganhos. Eu acho que a ecoterapia, inclusive, nunca teve com tanta variedade de saberes, né? Então, assim, eu acho que eu terminei, eu tentei ser um pouco rápida, não sei se eu fui rápida demais, mas por causa do horário de todo mundo. Calma aí, deixa eu ver se primeiro tira aqui. E dizer também, quem está aqui, tanto os estagiários quanto os praticantes, os responsáveis, se quiserem trocar alguma coisa com a gente, se quiserem falar de alguma experiência, se quiserem perguntar alguma coisa, inclusive os estagiários, assim, Paula, isso, aquilo, eu não entendi isso, a gente pode fazer, sei lá, se quiserem. Se não, também está aí para a Larissa, para a Carol, falarem um pouco da equipe para os responsáveis, para os praticantes, que eu acho importante, apresentar um pouco, né? Dizer, inclusive, Larissa, que os responsáveis, que os estagiários vão entrar em contato com esses responsáveis, então acho importante. Espero ter contribuído minimamente com alguma coisa aí e agradecer a presença de quem esteve aqui, né? Me escutando um pouco. Obrigada, Paula, foi ótimo. Sempre bom te ouvir, essa troca. Já sei que a Kátia quer falar, já vou deixar para você falar, Kátia. Quero agradecer a presença de todos. Norton, que está ali, que a gente não conseguiu falar antes. Oi, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui com a gente nessa troca. Paula, mais uma vez, muito obrigada por todas essas informações. Acho muito válido, muito importante. Estou muito feliz que a gente está com uma equipe maior agora, a gente vai conseguir explorar todas essas áreas. Acho que o Maurício está aí da Odonto, se eu não me engano. Tem a Kátia, que é enfermagem, fisioterapia. A gente está com uma equipe sensacional nesse semestre aí para a gente fazer
uma coisa diferente na Eco, trabalhar de muitas formas, de uma maneira bem bacana aí com os praticantes e com os responsáveis, que isso é muito importante. O que a Paula citou para a gente, pessoal, é exatamente o nosso foco, esse acolhimento, tanto para o praticante quanto para os seus familiares. A gente está aqui para abraçar vocês, para ouvir. O período não é fácil, não está fácil para ninguém, mas a gente junto, enquanto equipe, nós estamos aqui para ajudar vocês, para construir um caminho seguro para todos nós juntos. O papel da ecoterapia é esse, é uma construção em conjunto com todos nós. Então é muito importante a fala de vocês, a contribuição e a confiança no nosso trabalho, que eu sei que vocês têm e 2021 não vai ser diferente. Eu quero passar a palavra agora para vocês. Não sei, Carol, você vai falar antes? Não, pode passar a palavra para o pessoal. Tá. Eu quero passar a palavra para vocês, tanto para os responsáveis, para os praticantes e para os estagiários, para a gente trocar agora aqui informação entre a gente. Então, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. E não vai embora antes não, que a gente vai tirar uma foto antes de todo mundo ir embora, por favor, hein? Boa noite, gente. Boa noite, pais e mães. Boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Assim, o recadinho da Paula foi assim... Não estou conseguindo ouvir. Kátia, seu áudio está um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto. É, né? Vê se está dando para ouvir agora. Estou te ouvindo. Então, o recadinho da Paula aí foi maravilhoso. A gente tá... Eu particularmente gostei muito. Estou muito feliz também de estar aí podendo conhecer os pais, né? Os pais e mães e as crianças também. Foi bom esse horário que aí a gente pôde reunir a galera aí, todinha. E, gente, a gente está aqui para somar, né? Para dar um pouquinho de cada um. É igual uma pitadinha que a gente bota aí no tempero e a gente vai colocando uma coisinha ou outra e a gente vai realizando aí o trabalho com vocês. Eu sou Kátia, acadêmica de enfermagem, estou aqui para, como eu disse, para somar. O trabalho das meninas é maravilhoso e a gente entrou aqui para poder dar um pouquinho da nossa participação, da nossa ajuda, da nossa colaboração. E é isso, estamos juntos aí. Qualquer coisa que precisar é só chamar lá e a gente está pronto para ajudar e para aprender com vocês também, porque eu acho que a vida a gente doa, mas a gente também aprende também, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. E, para mim, estar participando aqui com vocês é uma coisa nova. Com certeza, eu vou aprender muitas coisas boas, tanto com os pais, quanto as mães, quanto as meninas aqui que estão realizando o trabalho. Gratidão mesmo poder estar aqui com vocês, poder estar participando com vocês. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Grande beijo. Foi maravilhosa a reunião e vamos passar a palavra aí para mais alguém. E aí? Quem mais quer falar? Quem mais quer comentar? Larissa, aproveitando que o Norton está aqui, inclusive, a gente tem um grupo, né, de encontros. E é importante falar que o que estava estabelecido anteriormente, que deu certo, a gente vai manter, né? E até a contribuição dos responsáveis com alguma ideia, tipo assim, por exemplo, a gente não tinha grupo de escuta coletiva, né, com os pais. Se os pais acharem que isso é uma troca legal, por que não? Com certeza. Tem os praticantes com os pais para o momento deles trocarem as experiências que estão passando. Então, assim, a gente está aberto também para a ideia que eles tragam para a gente, enquanto plano aí, né, de aposta. Com certeza, Paula. Bem lembrado. Então, o Norton, apresentar vocês, ele é nosso cantor oficial e nosso músico, na verdade. Pois é, Norton, eu já estou ansiosa para conhecer esse dom aí. Olha, porque fez uma propaganda, já está todo mundo sabendo, então está todo mundo na expectativa aqui, hein? Se prepara aí para os nossos encontros.
Mais alguém quer falar? Pessoal da Odonto. Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Sou Maurício, como esqueci seu nome. Larissa. A Larissa disse, eu sou do curso de Odonto e é o que todo mundo tem falado aí, eu vim para somar. E como a Paula disse, a saúde bucal, principalmente nessas crianças, é um pouco precária por dificuldade motora ou né, tem diversos tipos de dificuldades. Então, eu acho que a Odonto, nesse momento, veio justamente para somar, para ajudar, e o que vocês precisarem, né, o pouco de conhecimento que eu já tenho, estou aqui aberto para passar para vocês e para ajudar no que for possível. Muito obrigada, Maurício. Contamos com você. Mais alguém quer falar? Carol vai falar? Bom, eu queria parabenizar a Paula aí pela palestra, excelente palestra. Gostei bastante, acho que foi bem esclarecedora, né? Tanto para os acadêmicos quanto para os pais e praticantes. E dizer, né, reforçando aí que semana que vem a gente já vai estar fazendo os contatos individuais, né? Nós já nos organizamos nesse tempo que nós tivemos, né? Então, o nosso trabalho assim, tem sido incessante às sextas e nos demais dias da semana, né? Então, sintam-se acolhidos novamente, reacolhidos, né? E enfatizar a questão assim da importância, né, gente, da presença de vocês, né? Porque não existe ecoterapia sem os praticantes e sem os responsáveis, né? Então, eu acredito que falo em nome, né, da equipe como um todo. Nós aguardamos aí vocês na semana que vem, né? Claro que a gente vai fazer os contatos, né, de forma individual, mas eu acho bem interessante também a gente estar pensando em datas para fazer às vezes um bate-papo, né, de forma rápida em relação com os pais, né, e responsáveis, para que a gente possa estar ouvindo também, né, essas demandas e estar pensando aí junto à equipe em estratégias justamente para poder ajudar e auxiliar, né, para que esse momento tão difícil que a gente tem passado consiga ser um pouco mais tolerável, né? Acredito que falo não só por mim, mas por todos, né? Como a Paula comentou, né? O momento está difícil para todo mundo e a gente precisa ir fazendo essas adaptações, né? E que a gente às vezes julga que são muito pequenas, mas não são, né? São essenciais aí para que a gente possa tentar levar uma vida um pouco mais leve, né? Que acredito que é o que todo mundo aí almeja e espera, né? Então, nós contamos aí com todos. Essa nossa palestra de hoje vai estar gravada, a gente vai passar o link depois lá no grupo dos pais, né? Para quem não pôde participar, para poder estar tendo esse contato aí com a gente, estar assistindo, né? No momento mais oportuno. Para que justamente a gente possa ter a maior adesão possível, né? Então, pensar aí na ecoterapia como esse acolhimento e, assim, podem ficar tranquilos, porque a gente não vai deixar de mandar as fotos dos cavalos, né, do ambiente, porque o Tiago está lá no barreiro, né, o pessoal da medicina veterinária está junto com ele, então, esse resgate aí também a gente vai estar fazendo e pensando também em novidades. Temos novidades aí pela frente, né, para que a gente também possa vivenciar e ter esse contato, mesmo que virtual, com o cavalo.
e com o nosso ambiente físico que a gente tanto gostaria de estar e voltar, né? Mas que, infelizmente, no momento, a gente ainda não pode, né? Mas fiquem tranquilos, porque a gente já está pensando nessas estratégias aí de como inserir na vida, né, das crianças novamente essa realidade, ok? E muito obrigada a todos. Obrigada, amiga. A Carol falou, né, a questão da ecoterapia, em si, lembrar nesse momento, inclusive do que é importante para eles também, que é a presença do cavalo, inclusive, assim, falando para a equipe, né, agora, todas as atividades que normalmente a gente faz, tipo assim, tem a figura ali do cavalo, o que der a gente leva para o contexto da ecoterapia, para isso ser também esse vínculo em relação a quando eles voltarem para o presencial. É muito importante a gente pensar, muito importante a gente pensar nisso, do retorno ao presencial, entendeu? Dessa adaptação aí, do vínculo, do que está vendo, seja relacionado a isso, né? E entender também que a gente tem algumas propostas do ano passado que elas estão só em período, né, Carol, de amadurecimento dos testes, mas que já também estão aí com uma proposta muito legal para todo mundo, né? Bom, vamos tirar uma foto, então, para a gente finalizar, para deixar registrado esse nosso momento, esse nosso início aí. Por favor, liguem as câmeras para a gente tirar uma foto. Vou contar até 3. Norton, olha para cá, sorrisão, para a gente tirar um print bem bonito. Vamos lá? Kátia, vamos lá. Tô te esperando aqui, hein, Kátia? Você não pode fugir dessa foto, não. Rosiane tá chegando. Vamos lá. Dou-lhe uma. Vamos lá, Kátia. 1, 2, 3, sorriso. Muito bom. Muito obrigada. Wanderson com o Anthony, ele ficou ótimo também. Para avisar que ele teve que se ausentar, porque a aula dele já tinha iniciado, tá bem? Sim, sem problemas. Pessoal, então, para a gente finalizar, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Depois a gente vai conversar com vocês lá no grupo. Quero agradecer a presença dos praticantes, dos pais que tiraram um tempinho para estar aqui conosco. E para avisar que em breve a gente vai estar aí mandando mensagem para vocês, para a gente começar, de fato, os nossos planos aqui da ecoterapia. Muito obrigada, quero desejar para vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve, porque agora é oficial e a gente está chegando aí com garra e força total, tá bom? Um beijo. Obrigada, tá, Larissa, pelo convite. Obrigada, Paula, você é maravilhosa. Tá? Muito obrigada, Boa gente. noite a todos. Beijo, Tchau, beijo. boa noite. Beijo, Ricardinho, Wanderson, Beijo, Norton. professor. Beijo, galera.